Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de linguagem e script. Hoje nós vamos continuar fazendo alguns exercícios, tá, sobre laços, tá, utilizando aí a linguagem JavaScript. Da última aula ficou esse exercício aqui para vocês fazerem, tá? Eu não vou fazer ele aqui, eu imagino que todos fizeram, e também nós vamos fazer daqui a pouco um outro exercício que é bem semelhante, tá? Nesse exercício aqui, pedia para entrar com a idade de várias pessoas. Quantas pessoas? Não sei, várias, né? E essas idades deviam estar entre 0 e 140 e contar quantas pessoas com menos de 21 anos, quantas pessoas com mais de 50 anos. Aqui nós vamos fazer um exercício semelhante, que é ler vários números. Quantos números? Não sei. E aí depois informar quantos estão entre 100 e 200. Tá? Então vou contar quantos estão entre 100 e 200. E quando a pessoa digitar 0, quando o valor 0 for lido, o algoritmo termina, ele cessa a sua execução. Tá? Então nós vamos fazer, vou fazer esse aqui, não vou fazer esse aqui, tá? Vamos lá, vamos começar logo com esse exercício aqui, depois eu volto e faço esse outro aqui. Então vamos já colocar aqui as tagzinhas de script. Se eu quero ler um único número, né? Aqui pede para ler vários números, mas se eu quero ler um único número, como é que eu faço? Então, eu vou colocar aqui uma variável num. Vou falar que num recebe. Aí esse número pode ser... Eu vou colocar tudo como inteiro, tá? Vou colocar como inteiro. Então, eu vou colocar aqui um parse int. E é o prompt. Digite um número. Pronto. Então, se eu quero ler um único número, eu faço isso. Mas se eu quiser ler vários números, eu vou colocar dentro de um laço. Como eu não sei quantas vezes eu vou repetir, aqui ele fala, vai repetir 10 vezes, 20 vezes, x vezes. Não, não falo, eu não sei quantas vezes eu vou estar lendo números. Eu vou estar lendo um número enquanto o valor 0, né, não for lido. Na hora que entrar o valor 0, termina o programa. Então, eu vou ficar fazendo isso aqui enquanto o número for diferente de 0. Só que aí, a gente vai ter um probleminha. Declarei a variável num aqui. Aí eu verifico, num é diferente de 0, né? Só que esse número ele é indefinido, ó. Se eu vier aqui, F12. Se eu declarar uma variável aqui num, essa variável num tem um valor indefinido. Num. Tem um valor indefinido, tá? Por quê? Porque eu não atribuí nada para ela. Se eu fizer num recebe 0, agora num tem 0. Mas se eu não atribuir nenhum valor, a variável é indefinida, tá? Então ela é indefinida, tá? O que eu posso fazer? Como eu vou precisar no mínimo uma vez formar um número para saber se esse número é 0 ou não, é melhor a gente fazer assim, ó, já que eu preciso que no mínimo uma vez eu leia o número para saber se esse número é 0 ou não, então eu utilizo um laço do while. Tá? Então aqui eu tenho a variável, aí aqui eu leio o número. E aqui eu verifico, esse número é diferente de 0? Se for diferente de 0, vou fazer tudo de novo. Se esse número aqui for 0, aí eu saio fora do laço, para a execução. Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Contar quantos números estão entre 100 e 200. Se eu vou contar, eu preciso de uma variável contadora. E essa variável tem que começar com 0. Por quê? Porque eu ainda não li nenhum número. Não tem nenhum número entre 100 e 200. Né? Como ainda não tem nenhum número entre 100 e 200, ela começa com 0. Depois que eu li o número, eu verifico se esse número está entre 100 e 200. Entre, tá, pessoal? Não inclui o 100 e o 200, só entre eles. Então, intervalo aberto. Então, enquanto o número for maior que 100 e o número for menor que 200, eu vou contar. Basta conte mais. Pronto, só isso. Outra coisa, eu não posso usar aqui, assim, 100 menor que num, menor que 200. Não posso fazer isso no JavaScript, tá? Outras linguagens, por exemplo, como Python, vai permitir que eu faça esse tipo de coisa. O JavaScript não permite que eu faça esse tipo de coisa, tá? Se eu vier aqui, se eu colocar aqui, deixa eu abrir um outro aqui.
Se eu colocar aqui 100 menor... vamos declarar a variável num aqui, let num. Vamos supor que o num aqui é 150. Se eu fizer aqui 100 menor que num, ele me dá lá se é verdade ou se é falso. No caso aí vai ser true, vai ser verdade. Menor que 200, né? Aí eu não posso fazer isso aqui, tá? No JavaScript. Ó, então se eu tento outro valor, aqui o valor é 300, né? Que eu tinha colocado aqui, ó. Então 300, 100 é menor que 300? Verdade. 300 é menor do que 200? Né? Aí fica falso, mas observa, ó, continua me dando true. Tá? Então isso aqui não funciona no JavaScript, tá bom? Vai funcionar lá no Python, no JavaScript não. Então, né, já vimos, isso aqui não dá para fazer. Então vamos colocar aqui o número maior que 100 e o número menor que 200. E aí, conte mais. Né? Depois que eu faço isso, né, fica aqui repetindo um laço. Aí na hora que a pessoa digitar aqui 0, eu verifico se 0 é maior que 100 e menor que 200. Não, falso. Aí vem para cá, 0 é diferente de 0? Não, falso. Aí sai fora do laço. Sair fora do laço, aí sim eu vou mostrar, né, a quantidade de números que estão entre 100 e 200. Tá? Eu posso usar aqui o acento de crase. Então eu vou colocar conte números entre 100 e 200. Pronto, é só isso, tá? E aí o exercício que vocês tinham para fazer lá das idades é semelhante, né? Vai ter um laço, vai ler o valor da idade, vai fazer uma verificação se está menor que 21 ou não, então maior que 50 ou não, e contar. Só que no outro exercício são duas contagens, né? Menor que 21 e maior que 50. Esse aqui é só um. Beleza? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Salvei. Então, digitar o número. Digitar o número 10. 10 não está entre 100 e 200. Digitar um número. 150. Outro. 180. Outro. 300. E aí 0 para sair. Né? Então, eu digitei dois números entre 100 e 200. Beleza? Agora, vamos para o próximo exercício. Que na verdade é o exercício anterior. Ó, entrar com um número, agora é um único número que eu vou ler, e verificar se ele é ou não um número primo. Tá? Então vamos lá, vou fazer o próximo exemplo. Exemplo 02. Vou colocar a tagzinha de script. Vou ler um número. Declarar ele aqui, let num. E aí eu preciso falar se esse número é ou não é primo. Como que eu sei que o número é primo ou não? Deixa eu abrir uma planilha. Como é que eu vou saber se o número é primo ou não? O número é primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo e só. Né? Falando dos números naturais. Então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 2, né? Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Vamos colocar esses números aqui, verificar. Aí eu coloco aqui de 1 até o próprio número. Tá? Então, o 2, ele é divisível por 1? Sim. É divisível por 2? Sim. Né? Ou seja, quantos divisores ele tem? Ele tem 2 divisores. Tá? Vou deixar essa linha aqui para dizer que são os divisores. Então, é divisível por 1? Sim. É divisível por 2? Sim. Tem 2 divisores. Ou seja, ele é primo. O 3 é divisível por 1? Sim. É divisível por 2? Não. É divisível por 3? Sim. Então ele tem 2 divisores, né? Deixa eu até colocar a cor aqui. Tem 2 divisores, mesma coisa aqui. Ou seja, é um número primo. O 4 é divisível por 1? Sim. É divisível por 2? Sim. É divisível por 3? Não. É divisível por 4? Sim. Né? Ou seja, ele tem 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, eu sei que ele não é primo. Né? Vou colocar aqui uma... Não é primo. Né? O 5, vou colocar aqui... O 5 é divisível por 1? Sim.
É divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. Divisível por 4? Não. Divisível por 5? Sim. Ou seja, ele tem 2 divisores, o 5 é primo. Né? E a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 6 é divisível por 1? Sim. Por 2 também. Por 3 também. Por 4 não. Por 5 não. Por 6 é divisível. Ou seja, ele tem 4 divisores. É primo? Não. O 6 não é primo. Né? Então, qual que é a ideia aqui para que eu saiba que um número é ou não é primo? A primeira coisa, eu vou verificar todos os números de 1 até o próprio número e contar quantos desses divide, né, o número. Então, por exemplo, o número é o número 4. Eu vou contar de 1 até 4. E nessa contagem eu verifico quantos números dividem o 4. E aí conto essa quantidade. Se essa quantidade for 2, o número é primo. Se não, o número não é primo. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. Ó, eu sei quantas vezes eu vou repetir alguma coisa. Então, eu li um número. Quantas vezes eu vou ficar repetindo o laço? Por exemplo, eu li o número 4. Quantas vezes o laço vai repetir? O laço vai repetir 4 vezes, ó, de 1 até 4. Ou seja, eu sei quantas vezes ele vai repetir. A variável num vai me falar quantas vezes eu vou repetir. Então, eu vou fazer um laço aqui, ó, para a variável i começando em 1, enquanto a variável i for menor ou igual ao número, e aí, e mais. Vamos fazer o seguinte, pessoal, para ficar mais fácil, só para esse entendimento inicial, eu vou falar que o número é 4. Tá? Então, aqui eu vou colocar, por enquanto, o 4. Só para ficar mais fácil da gente entender. Então, o i vai ser 1, enquanto o i for menor ou igual a 4, né, a cada iteração e mais. Né? Ó, vou colocar um alert. Um alert não. Pode ser um alert. E mostrar a variável i. Um, 2, 3, 4. Né? Se tiver dúvida aí com relação ao laço for, tem que voltar lá na aula passada que a gente explicou direitinho como é que funciona o for. Né? Então a variável i começa em 1, enquanto o i for menor ou igual a 4, vou fazer isso aqui. Chegou no final, volta, incrementa a variável i, agora i é 2, 2 menor ou igual a 4, verdade, mostra aqui. Chegou no final, volta, incrementa a variável i, e agora é 3, 3 menor ou igual a 4, verdade, mostra o i. Chegou no final, volta aqui no for, incrementa, i é 4, i menor ou igual a 4, verdade, mostra o i. Chega aqui no final, volta, incrementa a variável i, agora a variável i é 5, 5 é menor ou igual a 4? Não, falso, sai fora do laço. Tá? Então, por enquanto, supondo aqui o valor 4. Então, eu consigo aqui mostrar, né, variável i vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se a variável i divide o número, que é, no caso aqui nosso é o 4. Tá? Eu vou deixar aqui num. Então, eu vou fazer o seguinte. Se num por cento i. Por que num por cento i? Eu vou pegar um número, dividir por i e pegar o resto da divisão. Se esse resto da divisão for igual a 0, significa que a variável i divide o número e não sobra resto nenhum. Né? Ou seja, a divisão é exata. Né? Então, se num por cento i, ou seja, se o resto da divisão do número por i for igual a 0, eu vou contar. Opa, mas quem é conte? Vamos declarar o conte aqui. Conte é uma variável que começa com 0. Tá? Então, supondo o nosso exemplo, né? Deixa eu abrir aqui, para ficar mais fácil de explicar. Eu vou ter a variável i e vou ter também a variável... Opa, peraí. Eu vou ter a variável... Primeira variável count. Aí eu vou ter a variável num. E vou ter também, vou colocar aqui embaixo, a variável i. Então aqui são as variáveis.
Aí, ó, conte começa com 0. Né? Então, conte começa aqui com 0. O num, eu estou supondo que é 4. Né? Depois a gente vai mudar aqui, vai ser o valor que o usuário vai digitar. Mas, por enquanto, o número é 4. Vou deixar aqui o número 4. Aí entra aqui no laço. Né? A variável i ainda não existe, tá, pessoal? A variável i só vai existir dentro desse laço fora aqui, tá? A variável i só existe aqui. Então, de que i recebe 1. Então, vem aqui, variável i recebe 1. Aí eu verifico, ó, i é menor ou igual a num? 1 é menor ou igual a 4? Verdade. Aí eu venho aqui e verifico, ó, num% i. Eu vou pegar um número, dividir por 1, e qual que é o resto da divisão? 4 dividido por 1 resta quanto? Né? Resta 0. Então, resta 0. Aí 0 é igual a 0? Sim, verdade. Ou seja, conte mais. Vou incrementar aqui o conte. O conte passa a ser 1. Cheguei no final do laço, volto, incremento a variável i. A variável i aqui é 1, vai passar a ser 2. 2 é menor ou igual a num? 2 menor ou igual a 4? Verdade. Vem para cá, vou fazer num% i. Pego o número, divido por i, pego o resto da divisão de num por i. Então, 4 dividido por 2, resta quanto? Resta 0. 0 é igual a 0? Sim, verdade. Então, conte mais. Então, vem aqui no conte, incremento o conte. O conte vai passar a ser 2. Cheguei aqui no final, volto, incremento a variável i, e agora vai ser 3. I menor ou igual a num? 3 menor ou igual a 4? Verdade. Num% i. 4 dividido por 3. Né? Resta quanto? Se eu pegar o 4 e dividir por 3, o resultado é 1, resta 1. Né? Então, o resultado dessa divisão é 1. 1 é igual a 0? Não, 1 não é igual a 0. Então, não faça esse if. Vem aqui para o final do laço, volta, incrementa a variável i, e agora vai ser 4. I menor ou igual a num? 4 menor ou igual a 4? Verdade. Isso é verdade, vem para cá. O resto da divisão de num por i, 4 dividido por 4, resta quanto? Resta 0. 0 é igual a 0? Sim. Então, conte mais. Então, aqui vai ser 3. Aí chegou no final do laço for, volta, incrementa novamente a variável i. Aí o i agora fica sendo 5. Aí eu verifico aqui, ó, 5 é menor ou igual a num? I, 5, menor ou igual a 4? É falso. Aí eu saio fora do laço. Tá? Sair fora do laço, por enquanto, eu vou só mostrar aqui o conte. Tá? E aí daqui a pouco a gente termina. Só mostrar o conte para a gente ver isso aqui e depois a gente continua. Aqui eu não vou deixar o 4, eu vou deixar o valor que o usuário digitar aqui. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui vai funcionar. F5. Digitar um número, vou digitar o próprio número 4. Ó, tem 3, o 4 tem 3 divisores. Se eu pegar aqui de novo, F5, digitar aqui o número 7. O 7 divide, né? Tem 2 números que dividem o 7. Se eu pegar aqui, F5, número 15, por exemplo, ó, tem 4 divisores. Né? Então não é primo. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 23, ó, tem 2, ou seja, é primo. Né? Então, agora que eu sei essa quantidade, eu vou fazer um outro if aqui, ó. Se conte for igual a 2, alert é primo. Se não for igual a 2, alert não é primo. Não é um número primo. Ok? Então, eu leio o número e conto quantos divisores ele tem. Se essa quantidade for igual a 2, o número é primo, se não, não é primo. Vamos rodar aqui, F5. Número 5 é primo. F5. Opa. Número 8 não é primo. E assim por diante. Né? O número 113 é primo. O número 100 não é primo. Ok? Beleza, é isso aqui. Né? Vamos continuar, fazer o próximo exemplo. Esse nós já fizemos.
Eu vou pular, tá, pessoal? Não vou fazer esse aqui. Deixa de exercício aí para vocês fazerem. Entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número. Esse é tranquilo. Beleza, vamos fazer esse aqui. Ó, existe já na linguagem um operador para exponenciação, tá? Só que a ideia aqui é a gente fazer um laço para resolver esse exercício, tá? Criar um algoritmo que calcule e imprime o valor de b elevado a n. O valor de n deve ser maior ou igual a 1 inteiro, e o valor de b maior ou igual a 2 inteiro. Não utilizar o operador de exponenciação da linguagem, nem funções da biblioteca math e tal, para a multiplicação de... faça a multiplicação de b n vezes. Tá? Então é isso que é para a gente fazer. Já existe, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar aqui e quero saber, por exemplo, quanto que é 5 ao quadrado? Basta fazer aqui, ó, 5 ao quadrado, e já me dá que é 25. Tá? Ou então eu posso fazer aqui math.poll 5,2. 5 elevado ao quadrado vai me dar isso aí. Tá? Só que eu não quero usar nem o operador da linguagem, tá? Nem o operador e nem funções da biblioteca math. Tá? Então nós vamos implementar esse b elevado a n. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer b vezes b vezes b vezes b n vezes. Tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Só para treinar essa questão de laço, ok? Então, posso até fechar isso aqui. Deixa aqui. Talvez eu precise. Então vamos lá. Vamos fazer um novo arquivo. Exemplo 3.html. Script. Então eu vou ter o valor de b e n. Então let b recebe parse int prompt. Digite o valor de b da base. Deixar assim. Let n recebe parse int prompt. Digite o valor de n, que é o expoente. Isso. Então, b é a base e n vai ser o expoente, ok? E aí nós vamos fazer esse cálculo aqui. Só que aí eu tenho que fazer aqui, ó. O valor de n deve ser maior ou igual a 1. Então, eu vou fazer já um if aqui, ó. Se n for maior ou igual a 1 e o b não, n deve ser só maior que 1, né? E o b maior ou igual a 2. Vamos lá. N tem que ser maior que 1 e o b maior ou igual a 2. Que no final das contas dá a mesma coisa, né? Todos têm que ser de 2 para cima. Porque se n é maior que 1, qual que é o valor maior que 1? 2. E b maior ou igual a 2, ou seja, 2, 3, 4. Né? Então, tá, mas vamos deixar assim que é a forma como o exercício está falando. Então, se isso acontecer, se não, eu já posso escrever aqui valores incorretos. Posso escrever isso aqui. Tá. E se satisfez a condição, né? Então, eu vou fazer b elevado a n. O que é b elevado a n? Por exemplo, se eu quero calcular 5 elevado ao cubo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5. É isso que eu vou fazer. Só que para que eu consiga fazer isso, pessoal, eu vou precisar acumular a multiplicação. Vou precisar de uma variável acumuladora. Tá? E aí eu vou explicar para vocês. Deixa eu fazer aqui, depois eu faço o teste de mesa para explicar para vocês. Então, eu vou ter aqui uma variável acumuladora. Tá? Vou chamar só de AC, de acumuladora. E essa variável vai ter que começar com 1. Por que ela vai começar com 1? Porque eu vou fazer multiplicações. E qual que é o valor neutro na multiplicação? É 1. 1 vezes x é x. Né? 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 10 é 10. Então, 1 é neutro dentro da multiplicação. Então, por isso, o acumulador vai começar com 1. E aí eu vou fazer o seguinte.
eu vou fazer aqui um laço for, vou ter a variável i, começando em 1, enquanto a variável i for menor ou igual a n, que é o expoente. Por quê? Porque eu vou fazer b vezes b vezes b n vezes. E aí, e mais. E aqui, o que eu vou fazer? O acumulador é asterisco igual b. O que é esse asterisco igual, pessoal? É a mesma coisa de fazer assim, ó. Acumulador recebe o acumulador vezes b. Posso fazer assim, ou posso fazer asterisco igual b. Tá? Dá o mesmo resultado. Ou isso aqui. Beleza? Beleza. Quando eu terminar o laço, pronto, eu já tenho a exponenciação. Tá? Então eu já posso colocar aqui um alert. O resultado é AC. O resultado da exponenciação vai ser o AC. Antes da gente testar isso aqui, deixa eu fazer o teste mesmo para poder explicar direitinho para vocês o que vai acontecer aqui. Vamos pegar aqui. Então eu vou ter as variáveis aqui. B, a variável N. Eu vou ter também o acumulador. E aqui embaixo, depois eu vou ter a variável I. Então, mas eu já vou colocar a variável I aqui, tá? A variável I ainda não existe, tá, pessoal? A variável I só vai existir dentro desse laço for. Ela não existe aqui fora, nem aqui, tá? Só existe dentro do laço for. Beleza, mas vamos aqui. O B, opa. O N, o acumulador, variável I. O B, vamos supor que o B pede para o usuário digitar um valor, ele digita, vamos supor que ele digitou aqui o 5. E aqui no N, vamos supor que é o 3. Tá? Pede para o usuário digitar aqui o valor de N, ele digitou, vamos supor que ele digitou o 3. Aqui eu digo que o acumulador é 1. Beleza. Aí eu verifico, ó, N é maior que 1 e B é maior que 2? Sim. N é maior que 1, B é maior que 2, beleza. Né? Entra aqui nesse laço. Vem para cá, variável I recebe 1. Então, variável I começa com 1. 1 menor ou igual a N? 1 menor ou igual a 3? Sim, verdade. Então, ó, observe o que a gente vai fazer. Nós vamos acumular as multiplicações do B com o acumulador e nós vamos estar acumulando na variável AC. Então, AC começa em 1, porque 1 é neutro dentro da multiplicação. 1 vezes a base, 1 vezes 5, é 5. E o resultado vai ficar onde? O resultado vai ficar no acumulador. Então, aqui vai ficar o 5. Chega no final do laço, volta, e mais. Então, a variável I aqui era 1, vai passar a ser 2. Aí eu verifico, ó, I é menor ou igual a N, 2 menor ou igual a 3, verdade. Vou continuar acumulando a multiplicação da base pelo acumulador. Então, 5 vezes 5, 25. E o resultado vai ficar onde? Aqui no acumulador. Chego no final do laço, volto, incremento a variável I agora vai ser 3. Aí eu verifico aqui, ó, 3 é menor ou igual a N, 3 menor ou igual a 3, verdade, é igual, né? E aí eu vou acumular novamente a multiplicação da base com o acumulador. Então, 5 vezes 25 vai dar 125. E o resultado vai ficar no acumulador. Cheguei aqui no final do laço, volto, incremento a variável I novamente. Então, a variável I aqui vai ser 4. Verifique se I é menor ou igual a N. Então, 4 é menor ou igual a 3? Falso. Se é falso, eu saio fora do laço. Saio fora do laço, vem aqui e mostro. Ó, o resultado é acumulador. E aqui, na variável acumulador, eu tenho o resultado da exponenciação. De 5 elevado a 3. Ok? Vamos lá, vamos testar isso aqui agora. Ctrl S. Ó, vamos digitar aquilo. A base vai ser 5, o expoente 3, o resultado é 125. Faltou eu colocar um espaço aqui. Pronto. E a gente pode fazer outros testes, né? Por exemplo, 10 elevado a 2, 100, né? 2 elevado a 8, né? Tá aí, 256.
Então, tá certinho aqui no nosso exemplo. Beleza? Continuar. Vou fazer aqui mais um exemplo. Ó, fazer um algoritmo que imprime uma listagem de conversão de polegadas para centímetros. Deseja que na listagem conste os valores de 1 polegada até 20 polegadas inteiras. Observação: 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros. Então eu vou mostrar. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. 2 polegadas é igual a 5, alguma coisa centímetros, 5,08 centímetros. 3 polegadas é igual a 7, alguma coisa centímetros e assim por diante. Então, polegadas e quanto que ela equivale em centímetros. E eu vou começar em 1 polegada e vou até 20. Então já ficou fácil. Ó. Quantas vezes eu vou repetir esse laço? 20 vezes. Né? Então já até sei que eu vou utilizar o laço for. Vamos lá. Vou fazer um novo exemplo. Exemplo 04. Eu não vou ler nenhum valor, tá, pessoal? Observe, ele não pede para ler nada, tá? Cria um algoritmo que imprima. Simplesmente vou mostrar, tá? A conversão de polegadas para centímetros. Então, simplesmente vou mostrar, não peço para o usuário digitar nada. Então, já vou chegar aqui, vou fazer um laço for. Eu sei que esse laço vai começar em 1 e vai até o 20. Então, já está aí. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar. Eu vou declarar uma variável texto aqui. E esse texto começa vazio, sem nada. E aqui eu vou dizer, ó, texto mais igual, ou seja, é o mesmo que fiz de texto, recebe texto mais, né, mais i. Né? Aí eu vou colocar assim, ó, vou colocar assim de crase. Então, i polegadas é igual... eu não vou fazer assim não, pessoal. Deixa eu fazer diferente. Vou colocar um alert aqui e depois eu modifico, tá? I polegadas é igual... a i vezes 2,54. Né? Por que 2,54? Porque 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Né? Lembrando que aqui na programação uso ponto e não vírgula. Centímetros. Tá? Então, vou colocar aqui abreviado. Então, i polegada é igual a i vezes 2,54 centímetros. E a variável i vai ser 1, depois 2, depois 3, até chegar em 20. Tá? Vou salvar. Ó, 1 polegada é 2,54, 2 polegadas é 5,08 centímetros, 3 está aí e assim por diante. Isso aqui vai até o 20. Só que eu vou melhorar isso aqui. Eu não quero ficar pressionando Enter todas as vezes, tá? Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de ser um alert aqui, vai ser só um texto. E aí, esse texto, eu junto, eu faço texto, recebe, texto, mais isso aqui. Só que para não ter que repetir essa palavra texto aqui, eu posso usar mais igual. Né? Então, texto vai receber o texto mais essa string aqui. E aí, depois que eu sair do laço, alert, e aí eu mostro a variável texto. Tá? Só que se eu fizer assim, ele vai colocar um atrás do outro, vai ficar estranho para a gente ler. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, fica assim, né? 1 polegada igual a 2,54 centímetros. 2 polegadas, 5,8. Então, foi ficar tudo emendado aqui, fica ruim para ler. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um contra/n para quebrar a linha. Contra/n, quebra a linha. E aí fica melhor da gente ler aqui. Ó, né? Fica uma tabelinha aqui, 1 polegada e tal. 2,54 centímetros. Beleza, só isso. Ó, próximo exercício também não vou fazer, pessoal. Vai ficar aí de exercício para vocês. Entrar com números e imprimir o quadrado de cada número até entrar um número múltiplo de 6, que deverá ter seu quadrado também impresso. Fica de exercício para vocês. Esse aqui é o desafio que eu vou deixar para vocês. É o exercício dessa semana. Tá? O exercício 5 vai valer a frequência dessa semana. Fica esse aqui também para... Então esse aqui eu vou deixar lá depois para vocês resolverem.
Pessoal, já está dando alguns minutinhos de aula. Eu vou parar por aqui, tá? Então, vou deixar depois... Esses outros exercícios que eu não fiz é exercício, atividade, tá? Agora esse aqui não, esse aqui é o que vai valer a frequência para vocês. E eu vou cobrar isso de vocês. Tá? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.